Olá, boa noite. Mais um ATP oficial com vocês para falarmos de um tema bem interessante sobre a saúde do trabalhador e meio ambiente do trabalho em tempos de pandemia. Temos uma convidada muito especial, a Patrícia, que vai nos brindar aí com uma fala bem específica sobre esse tema. Agradecemos aí a presença de todos. Certamente será mais uma informativa bem bacana da ATP para os seus associados e amigos. Em nome da ATP, eu agradeço a todos. Boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada, a Patrícia. Daqui a pouco, mais uns dias, se Deus quiser, a gente vai estar se encontrando. Nossa sede vai estar reaberta para receber a todos. Aproveito para convidar a todos para conhecer a nossa sede, lá na Imbiribeira, ao lado dentro da Saulo Santini, né? Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando a nossa convidada. Só um minutinho que eu vou ver se eu consigo localizá-la. Olá, tentando localizar aqui a minha convidada, não estou conseguindo. Estou ainda experimentando aqui essas ferramentas novas. A pandemia trouxe essas situações. Oi, Anne, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Patrícia. Olá. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Patrícia. Tudo bem? Boa noite a todos. Seja muito Tudo bem-vinda. jóia. Tudo bem com Obrigada. você? Que prazer enorme recebê-la. Prazer meu de estar aqui atendendo o convite de vocês. Estou sempre disponível. Muito bom, muito importante esse encontro. O som está dando uma repercussão. Você está de fone? Estou de fone. Vamos ver Tá se a gente consegue travando? dar uma melhorada já. Por favor, Melhorou? poderia nos informar se o som aí fora está bom para nossos convidados, nossos amigos que estão nos ouvindo? Max, querido, meu presidente, muito bem-vindo. Prazer enorme vê-lo aqui conosco. Todos estão ouvindo bem? Poderia nos acenar para a gente começar a nossa fala, para que todos possam ter uma boa escuta. Tranquilo, Maico. Obrigada, querido. Nós estamos com a Patrícia dos Joia. Anjos, que ela vai falar, eu vou apresentá-la e em seguida ela vai também falar um pouco de si e começar a nossa fala sobre um tema tão importante, tão atual, né? Falar de meio ambiente em tempo de pandemia, ainda mais agora nessa retomada, né? Ainda que parcial, ao trabalho, né? De muitos trabalhadores. Trabalhadores. A Patrícia dos Anjos, aqui ela chama, né? Patrícia dos Anjos, ela é técnica de segurança de trabalho pela Cefet, bacharel em administração de empresas pela UFPE, especialista em gestão, política e educação ambiental,
analista de políticas sociais do Ministério do Planejamento e atualmente está lotada no Ministério da Economia. Patrícia, querida, vou lhe passar a palavra inicialmente, depois a gente começa o nosso bate-papo. Joia. Boa noite a todos. Como Silvana já me apresentou, meu nome é Patrícia e estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre uma temática que eu gosto muito, que é justamente essa parte do meio ambiente. Tão importante a gente discutir, principalmente agora, num momento nunca vivenciado antes, né? Um momento de pandemia, que assim como eu, acho que ninguém imaginava passar pelo que estamos passando atualmente, né? O convite surgiu da Silvana e a proposta é que a gente faça um diálogo para entender o que é que está acontecendo agora no mundo do trabalho, como é que essas relações de trabalho mudaram, tanto as nossas relações com o nosso ambiente de trabalho, com nossos pares, as relações de subordinação de trabalho, o nosso formato, nossa produtividade, nossa entrega, o que é que se espera da gente agora, né? E assim como eu, todos estamos passando por esse momento que exige da gente que nós possamos nos reinventar enquanto profissionais, né? E enquanto seres humanos também, que buscam se adequar a esse novo formato aí do mundo do trabalho, num cenário de pandemia, num cenário de um risco, né? Um risco real, que a gente até o momento busca minimizar, mas que estamos aí no momento ainda sem uma vacina, sem uma medicação, mas que a gente está aí, a gente tem que conseguir enfrentar e uma oportunidade da gente se reinventar enquanto ser humano, enquanto profissional. É um momento difícil, mas é um momento também de desafio, né? É um momento de descobertas, é um momento da gente fazer aí uma reflexão sobre várias coisas, nós enquanto seres humanos, enquanto profissionais, e dentre outras facetas, né? É importante que a gente discuta, que a gente fale, que a gente troque ideias. E para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Perfeito. Tranquilo. Deu um ecozinho agora no final, mas a gente vai tentando ajustar aí essa internet. Eu acho que deve ser o horário, né? Que tem muita internet, muitas lives nesse momento. E sempre há um pouco Joia, de intervenção, mas a gente vai pedindo a paciência dos nossos ouvintes para a gente tentar joia, dar conta aqui desse recado. A gente não pode tá falar nesse certo. tema, Patrícia, sem falar de meio ambiente do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, eu queria te pedir assim, um enfoque. O tema é muito abrangente, né? Mas, de qualquer maneira, seria uma introdução desse tema inicialmente, para a gente conversar um pouco mais. Joia. Quando a gente pensa, né, na perspectiva do meio ambiente em si, meio ambiente no seu conceito macro, né? No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela trata essa temática como um conjunto de relações, de leis, que estão e tem a ver com os aspectos físicos, químicos, biológicos. E quando a gente pensa especificamente em meio ambiente do trabalho, é o nosso espaço de trabalho, né? Onde a gente está desenvolvendo atualmente a atividade laborativa. Para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão no home office, e o seu ambiente de trabalho é o local que você está, seja a sala, seja o quarto, é um formato diferenciado, né? Que a gente, alguns poucos, né? Acho que não tanto como a gente está vivendo agora, já vivenciavam essa realidade, mas que agora é da grande maioria. É a gente ter o nosso ambiente, meio ambiente de trabalho, a nossa casa, né? A sala, o quarto, o local que a gente tem, o espaço que a gente tem, é saber lidar com esse novo formato, essa organização, é saber estabelecer uma dinâmica, uma rotina, e que a gente vá, pouco a pouco, adaptando esse novo espaço de trabalho. Perfeito. E aí, dentro dessa dinâmica, né, tudo foi muito apressadamente, né? Teve que se haver essa adaptação.
E aí eu queria que você tratasse, Patrícia, em relação a esse meio ambiente, os cuidados que se deve ter em relação a esse lugar, como deve ser para evitar esse adoecimento, por exemplo. Certo. Aí, Silvana, a gente vamos separar, tá certo? A Certo. gente tem aí dois cenários diferentes, tá? A gente tem, nesse momento de pandemia, os trabalhadores que continuam prestando serviço de forma presencial, e a gente tem aquelas pessoas que estão em home office, aquelas pessoas que estão trabalhando em casa, né? Para aqueles trabalhadores que estão em casa, quanto à contaminação, o risco de contaminação, ele é minimizado, né? Porque a gente tem aí um isolamento social, a gente tem o nosso espaço de casa, com os cuidados de higienização. Mas, por outro lado, para esse trabalhador que está em casa, a gente tem um maior risco da questão do adoecimento mental. Por quê? Muitos trabalhadores não tinham essa expectativa, não tinham essa experiência de trabalhar em casa, não tinha um local adaptado, dividem seu espaço de casa com outras pessoas, filho, família, às vezes pessoas que saem de casa para trabalhar, não tinha um local adequado. É uma rotina diferente, né? É uma rotina que a gente, a todo instante, tá no celular, tá no computador, tá recebendo uma demanda específica. Essas demandas surgem de forma tempestiva, né? Muitas vezes a gente tem que dar uma resposta imediata, a gente não tem tempo para se organizar. E junto a isso, simultaneamente, a gente está desenvolvendo nossas atividades de casa, né? A gente está fazendo a nossa rotina, está preparando o nosso alimento, a gente está limpando a nossa casa, porque a gente está com medo, né? E assim, está passando álcool gel, está limpando com água sanitária, está organizando. Tem as outras demandas familiares que, querendo ou não, acabam intervindo no desempenhar dessa atividade. E daí o maior risco desse adoecimento mental, né? Para quem está em casa, no home office. E já para a realidade dos trabalhadores que estão na empresa, como a gente tem aí as equipes de SESMIT, de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, assistência social, né, os terapeutas ocupacionais, toda essa equipe que se preocupa com a saúde física e mental do trabalhador, o acompanhamento ele é feito de forma mais aproximada. Essa realidade ela é compartilhada. E aí vem todos aqueles cuidados, né? Que cuidados são esses? A questão do distanciamento, o estabelecimento de uma distância mínima entre os postos de trabalho, né? Aí, a depender do caso, se existem divisórias de 1 a 2 metros, dependendo da estação de trabalho. A limpeza do ambiente do trabalho como um todo, com o álcool, com a água sanitária. O uso das máscaras, né? E a troca dessas máscaras de acordo com o tempo necessário, né? A portaria aí do Ministério da Saúde fala de 2 a 3 horas realizar essa troca de máscaras, né? E também se preocupar muito com a questão do distanciamento, e aí vem a marcação, se tem fila no local, tem a expectativa de formação de fila, eu marcar no local, como é que vai ficar esse distanciamento, fazer as reuniões diárias, conversar com os meus servidores, meus trabalhadores, falar para eles da importância, né? Do autocuidado, e aí do cuidado com o outro, com aquele que é o meu par, que trabalha comigo, falar sobre isso e estar compartilhando. Eu vejo que para quem está indo trabalhar, né, tem um acompanhamento, monitoramento mais de perto da empresa. Fornecimento dos equipamentos de proteção individual, coletiva, né? E agora, para quem está no home office, esse acompanhamento por parte do gestor, do empregador, ele fica um pouco mais difícil, porque ele é feito geralmente à distância, né? Seja por ligação, seja por videoconferência, mas não deve ser esquecido. É importante que o gestor e o empregado, eles mantenham esse diálogo. Como é que está a sua rotina de trabalho? Está apresentando algum sintoma de contaminação?
né? Acompanhar, fazer um acompanhamento psicológico pela equipe da empresa responsável por isso, estreitar esses laços, fortalecer o diálogo entre a empresa e o empregado. E aí eu falo da importância da gente até transcender essas questões legais, essas questões de protocolos de saúde e de prevenção, de portarias, ver a questão do ser humano, que é o meu capital intelectual, é meu capital intangível, é a parte mais importante da minha empresa, né? É minha equipe, é a equipe que eu tenho de trabalho. Perfeito. Uma situação que eu me deparo muito e me preocupo muito é a questão também da ergonomia, né, nas residências, né? Quer dizer, quando eu falo de maioria do home office é em casa, né? Seria em Uhum. casa nesse sentido, porque muitas vezes esse empregador ele nem foi lá ver como é que foi usado aquele computador, ele entregou os equipamentos, mas não fiscalizou. Então, que obrigação ele teria de ter esse cuidado com esse mínimo de ergonomia, por exemplo, porque Covid é só a questão do momento atual, mas o trabalhador não está exposto só a esse risco, não é verdade? É verdade. Veja, aí eu volto de novo para a questão do diálogo, né, da empresa, gestor e empregado, para a preocupação que transcende as normas legais. Até esse momento, a gente não tem uma parte jurídica, instrumento jurídico, que obrigue, né, através de lei, essa empresa a acompanhar o home office. Em que aspecto eu estou falando? No aspecto de saber, tá, da obrigacional. Mas existe sim a responsabilidade social, socioambiental da empresa com o seu trabalhador, sabe? Eu acho que a gente não tem que se amarrar a esses aspectos legais para pensar na condição de trabalho da minha equipe, do meu empregado. Eu acho que a gente aí é uma questão de transcender, é uma questão de responsabilidade. Então, eu vi um caso da empresa que entregou o kit ergonômico e monitorou através de que forma? Através de vídeo. Instale, como é que tá? Como é que você está se sentindo bem nessa cadeira? Você está em uma posição confortável? Quantas horas você está passando sentado na cadeira? Está dando os momentos de pausa? Está realizando os alongamentos? Então, não é só a questão da entrega do kit em si, o fornecimento do EPI, né? Que, como eu te falei, deve sair por esses dias, a gente espera que saia um instrumento legal, mas a gente não precisa esperar que isso seja formalizado para começar a colocar em prática uma preocupação que é real, já que se você é funcionário da empresa, existe uma corresponsabilidade aí, né, da empresa com a situação de trabalho do empregado. Então, se você forneceu, você enquanto empresa, forneceu o EPI, forneceu o álcool, forneceu um kit ergonômico, por exemplo, você pode monitorar e conversar, estabelecer esse diálogo com o seu trabalhador. Como é que tá? Você está usando? De que forma você está usando? Como é que está a postura? Como é que está sendo feitas essas pausas no seu trabalho? Está realizando os alongamentos? Eu estou vendo aqui na live que tem terapeutas ocupacionais, tem assistentes sociais, e assim, essas pessoas, Silvana, elas são importantíssimas. Essa equipe, né, que eu acho que mais do que nunca, eu sempre considerei como técnica em segurança do trabalho muito importante, mas agora, mais do que nunca, essa equipe que entende de saúde, e aí que a gente faça esse casamento da perspectiva da saúde física com saúde mental, porque eu não consigo ver essas coisas em separado, né? Essas coisas é uma coisa sistêmica. A gente é o físico e o emocional. Então é importante que tanto a questão da ergonomia como dos aspectos psicológicos, os aspectos psicossomáticos, né? Que daí a gente vê as doenças osteomusculares, muitas vezes desencadeadas por problemas psicossomáticos, que todos esses aspectos eles sejam monitorados pelos profissionais que fazem parte da empresa e que detêm conhecimento, né, capacidade, aptidão para acompanhar. Que a empresa aí se sinta responsável pelo seu trabalhador que está em casa, que está no home office,
e também pelo aquele trabalhador que está presencial, principalmente agora nesse momento que a gente vem aí numa retomada gradual das atividades laborativas presenciais. Talvez um fator que pudesse contribuir para minimizar esses danos era, era não haver uma cobrança tão excessiva de metas, não é, Patrícia? Porque, infelizmente, é uma realidade, né, essa questão de metas. Porque no caso da mulher, por exemplo, eu colocar a mulher porque a gente está no Nordeste de quase sempre, é um lugar onde é preponderante essa cultura, né, que nós mulheres ficamos à frente, ora porque somos sozinhas, né, provedoras, ora porque não há muita contribuição pela própria formação que existe, né? Enfim, ou ela quer assumir mesmo, então ela fica mais assoberbada com esse cumprimento de metas excessivas, por vezes horas extraordinárias, porque de qualquer maneira tem mulheres que elas estão sujeitas, assim, ao controle de frequência, porque não deixa de existir, não é? Tem as formas de controle mesmo remoto, e aí com isso leva também, né? Você podia falar um pouco mais sobre isso, é um assunto que me preocupa, essa questão, vai ser soberamente que nós mulheres enfrentamos nesse momento de pandemia. Nós assumimos essa pandemia muito antes da doença, me parece. É verdade. E assim, Silvana, é difícil, né? Porque a mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta, né, da produtividade do trabalho, dos filhos, da casa, da rotina, que já tinha, que já tinha a terceira jornada de chegar em casa e cuidar dos filhos e da casa já existia, mas agora é tudo junto e misturado, né? É aquela coisa, eu estava vendo essa semana uma reportagem de um bebê e estava trabalhando. Então, assim, né? Nós somos guerreiras e é difícil. Mas até que ponto isso é saudável? Né? Até que ponto isso não vai desencadear transtornos sérios mentais? E aí, qual que é a solução? É o diálogo. É o diálogo. É eu conversar, é o ter o olhar, a empatia do gestor, né? É ter empatia do gestor de perceber caso a caso cada situação. E não é um momento de se cobrar metas excessivas, é um momento de se trabalhar assim. Isso vem sendo feito, a gente sabe que as pessoas que estão em home office, sua grande maioria, estão trabalhando, estão cumprindo a sua responsabilidade, mas existem casos e casos, né? É uma questão de se dialogar, de conversar, o gestor conversar com o seu trabalhador, com o seu empregado. Como é que você está com dificuldade na sua rotina de trabalho? Como é que a gente pode ajustar? Tem um horário, tem gente que de manhã não consegue, é impossível. É filho, é casa, mas começa a partir de um certo horário e dá conta da demanda, e dá conta da sua responsabilidade de trabalho. É uma questão mais de que nunca, eu volto a dizer, de empatia e diálogo, de que se façam aí, né, acordos e que se converse o trabalhador e o seu empregador para entender como é que está essa dinâmica, porque não está fácil. A verdade é que não está fácil para ninguém. A gente tem a preocupação de trabalhar, a gente tem a preocupação de higienizar a nossa casa, de limpar, né, e fica assim, será que minha casa está contaminada? Será que não está? Entrou alguém? Chegou algum entregador? Bota máscara, bota álcool gel, lava a casa, cuida, é o celular que toca, é o interfone que toca, é uma demanda que chegou por e-mail e que não pode esperar. Então, assim, como é que a gente vai administrar tudo isso? É um momento que eu vejo de compreensão, de diálogo, de empatia e da gente tentar buscar um equilíbrio, porque o próprio momento já gera tensão, o medo do adoecimento, o risco, né, de se contaminar, o luto que a gente está vivendo, seja por ter perdido amigos, seja por ter amigos que perderam parentes, seja por situações, N situações que a gente está com medo, está um momento de tensão, um momento difícil para todos, e a gente precisa mais de que nunca pensar no próximo, olhar o outro com os olhos do outro, ter empatia, imaginar sobre que condições será que essa pessoa está trabalhando. Será que ela tem um espaço adequado de trabalho? Será que ela perdeu alguém da família querido? Será que ela perdeu um amigo? Então, é um momento da gente conseguir dialogar
e pensar no outro e fazer aí esses ajustes que podem ser feitos. A gente pode dividir a nossa rotina de forma que a gente consiga entregar, né, a produtividade dentro do equilíbrio. Não é um momento de cobrança excessiva de meta, porque eu acho que todo mundo está tenso, todo mundo está ansioso, né? É uma situação desconhecida, é uma situação nunca antes vivenciada, não nessa proporção, né? Como a gente está vivendo hoje. Então, eu reforço a minha fala do diálogo, da empatia, dos acordos e da compreensão para esse momento, difícil para todos. Perfeito. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente, claro, a gente tem aí os empregado, empregador, todos esses entes que estão envolvidos, né? Eu não quero nem falar da legislação, que isso é uma questão que já está íncita mesmo. Eu falo dos personagens, das pessoas. Também a gente sabe que tem aquele empregado que diz que a máscara coça, está incomodando, não fico respirando direito. Talvez, nesse caso também, esse empregador dá essa ciência, que já é obrigação legal, por escrito, que está entregando esse material, e também ser mais vigilante, porque um empregado, quando ele adoece todo o ambiente de regra, porque é um vírus que contamina muito rápido, não é verdade? É verdade, Silvana. Veja, é, de fato, existe essa questão da advertência, né? Toda essa questão que o empregador ele deve fazer, tá? Mas assim, eu considero que insisto na questão de que a empresa busque fortalecer uma cultura voltada para a educação ambiental, certo? Antes da gente partir para esses mecanismos que são relacionados como uma punição, né? A advertência, dependendo do caso, podendo levar até uma demissão, né? Eu defendo e acho muito mais importante que a empresa fortaleça uma cultura organizacional voltada para uma articulação e desenvolvimento da educação ambiental. De que maneira? Disseminando, falando para os seus empregados o porquê, qual a importância daquilo, promovendo campanhas, conversando, conscientizando, reforçando, mesmo que pareça repetitivo, porque as ações de segurança do trabalho e saúde, elas são repetitivas de fato, né? Se não fosse assim, não existiria o diálogo diário de segurança, que é o primeiro trabalho que o técnico faz quando ele chega na empresa, é reunir a equipe para fazer o DDS, que é o diálogo diário de segurança, para conversar. Então, é possível sim a aplicação de advertência, dependendo do caso de desobediência do trabalhador, chegar a um caso de demissão, mas não é o ideal. Eu acho que a gente não precisa, eu acho que a empresa, e aí temos vários exemplos de empresa que conseguiram implementar uma política forte de proteção de meio ambiente e de educação ambiental. Sabe, a gente tem profissionais que estão aí se especializando nesse momento de pandemia, estudando e focando na sensibilização e na conscientização. É falar para o teu empregado, é fortalecer uma cultura cidadã, é dizer, olha, não é só aqui dentro da empresa, é pensar para além da relação empregado-empregador, é pensar como cidadão, como ser humano. Você vai usar máscara para se proteger, para proteger o próximo, para evitar o contágio, para evitar o adoecimento, para evitar um luto, né? Para evitar um colapso de um sistema de saúde. Então, isso, veja que na Nova Zelândia, as políticas de proteção, de prevenção à Covid, foram implementadas e hoje elas representam um case de sucesso. Por quê? Porque existiu correção? Não, porque existiu consciência, conscientização, sensibilização, diálogo, educação, uma cultura que busca o conhecimento, né? Que fortalece aí, que dá credibilidade aos cientistas, que dialoga. Então, eu sou da linha que a gente pode, sim, disseminar, despertar uma consciência, fortalecer
a pessoa, o trabalhador, para além das relações de trabalho, voltada aí para uma cultura cidadã de práticas sustentáveis, responsáveis, socioambientalmente responsáveis, voltadas para o meio ambiente, ações que se preocupem, que despertem, né, uma responsabilidade cidadã, para além da condição de trabalhador. Talvez uma coisa que ajudasse muito, Patrícia, só de colaboração, que é uma live mais, né, de esclarecer um ponto que ainda é muito escuro para a gente, né? Porque a gente não sabe realmente quais são as repercussões disso, né? Seja no Verdade. trabalhador, né? Então é algo que é preocupante para todos nós. Então, na sua fala, o que a gente pode colocar é que não há como se pensar em flexibilizar esse meio ambiente, mas ao contrário, né? Políticas realmente de proteção em todos os aspectos, não é isso? É verdade. Políticas de proteção, diálogo, né? Fortalecimento desse diálogo, dessa disseminação, falar sobre o assunto, eu acho é uma coisa muito nova, né? Tanto que, a princípio, o que é que se pensava? Que existia uma classificação de grupo de risco. Pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas. Mas o que é que a gente começou a ver? Que outras pessoas, não necessariamente enquadradas naquilo que se diz grupo de risco, começaram a morrer, começaram a não apresentar uma resposta aos tratamentos. E o que é que isso nos diz para a gente de preocupante? Existe uma incógnita aí que ainda é desconhecida, né? Como é que vai se apresentar a contaminação caso a caso? A gente não sabe. Então, mais do que nunca, ser um mecanismo de proteção, uma cultura, uma campanha, a gente falar sobre isso, a gente discutir, a gente educar, a gente implementar, a gente disseminar políticas que fortaleçam essa prevenção e esse cuidado. E a gente cuidar do próximo, sabe, Silvana? Eu acho que isso é importante. Se eu precisar sair de casa, eu, Patrícia, se eu precisar sair de casa, e se eu ver embaixo do meu prédio ou na minha rua alguém sem máscara, eu paro o carro e digo: cadê sua máscara? Você quer se contaminar? Eu sou chata, todo mundo sabe. Mas é importante, porque nós somos os agentes da mudança, porque nós somos os educadores, porque a gente tem uma responsabilidade social de fazer isso. Esse é o meu pensamento. Talvez aí nas empresas, uma política de workshop, cartazes, né? Para trazer Isso, essa lembrança bem, a necessidade da conscientização, porque o hábito é algo muito diferente, é muito difícil da gente adquirir, né? Isso, é nem muito vou tratar difícil. disso aqui, não é? É muito difícil, né? E fechando essa questão que você falou, uma pergunta que eu tinha preparado aqui, Patrícia, já, acho que talvez dê um fechamento de tudo que a gente falou. Qual é a importância de se pensar em sustentabilidade e relação de trabalho neste momento específico de pandemia? Veja, essa pergunta, ela resume tudo que a gente falou, tá? Ela Perfeito. consegue aí. Por que eu estou te falando isso? Porque o conceito de sustentabilidade é garantir a necessidade, que eu supra a necessidade da geração atual, sem comprometer as gerações futuras. Em que medidas? À medida que a gente sabe que os recursos, eles são limitados, não é verdade? Então, se eu estou no momento que eu estou vivenciando uma crise, que eu estou vivenciando aí um risco biológico real, e se por um lado eu sei que a gente está poluindo menos, porque está saindo menos de casa, mas a gente está em casa, a gente está gerando mais risco, a gente está com a oportunidade de proteger o nosso ambiente de trabalho e a gente está também tendo a oportunidade de refletir, né? Qual é o mundo que a gente quer construir em termos de recursos, recursos naturais, recursos físicos, químicos, biológicos, em termos de proteção, o olhar afetivo para o nosso planeta, promover intervenções positivas. A gente sabe e a gente está vivenciando, Silvana, um momento que os recursos estão aí. Quando se começou a busca pelos EPIs, pelas máscaras,
né, pelos respiradores, o que é que a gente viu? O mundo inteiro estava buscando a mesma coisa. Ia suprir todo mundo? Não, porque os recursos, eles são limitados. E aí essa pandemia, ela traz, ela dá uma oportunidade da gente refletir sobre isso, né? O conceito de sustentabilidade, ele vai além, ele transcende, ele é atemporal, ele se relaciona com o momento que a gente está vivendo, se estendendo para as gerações futuras. Ele não se resume só a pequenas ações de intervenção, de poluição, de lixo. Claro, essas ações elas fazem parte, mas o conceito de sustentabilidade, ele transcende, ele é dinâmico, ele tem a ver com a nossa interação com o meio ambiente, a forma como a gente vê o meio ambiente, a forma como a gente vê o outro, a forma como a gente se relaciona, como a gente vê esse mundo e o que é que a gente tem para deixar para esse mundo, né? O que é que a gente pode construir? O que é que a gente espera que deixar para o futuro, né? Nossos filhos, os filhos dos filhos. Como é que a gente vai cuidar desses recursos para que eles não venham a nos faltar? Então, tudo isso é imprescindível que a gente pense, que a gente reflita, que a gente discuta, seja no ambiente de trabalho, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, que isso passe a fazer parte da nossa cultura. Pensar o dia de amanhã, pensar no meio ambiente, pensar nessa noção tão ampla, tão densa de sustentabilidade. Perfeito, né? É aquela questão, o empregador ele não pode evitar a contaminação, mas ele precisa contribuir, né, para evitar que ela aconteça. Talvez isso aí seja o grande desafio, né? Não é verdade? É verdade, Ele é precisa verdade. fazer essa comprovação de que ele usou todos os meios de prevenção. E por que eu coloco o empregador? Porque quem detém melhores condições, né, em tese educacional, diretivo, financeiro, né? E até por uma questão de subordinação, né? E aí estará protegendo esse ambiente e, consequentemente, toda a sociedade, né? Quando há essa conduta, né? E aí entra mais uma vez a questão da sustentabilidade que a gente acabou de também tratar, né, na tua explicação. E o teletrabalho? Você poderia falar um pouco dessa questão do meio ambiente no teletrabalho? Seria interessante. Posso, veja só, a gente tem aí o teletrabalho, né? O home office não necessariamente significa teletrabalho, tá? A gente tem aí Perfeito. duas condicionantes que vão caracterizar o teletrabalho. A primeira é que a atividade laborativa esteja sendo realizada A fora internet. das dependências da empresa, tá? Só um E a pouquinho. segunda, A internet deu uma falha. Você pode repetir, por gentileza? posso sim. Tá, obrigada. A primeira característica do teletrabalho é a realização da atividade laborativa fora das dependências da empresa. E a segunda característica é que eu utilize tecnologia da informação para realizar a minha atividade de trabalho. O computador, o celular. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho muito pelo celular. Minhas demandas chegam pelo WhatsApp, tá? E geralmente são respostas tempestivas, que não dá para esperar. E aí eu estou fora da minha dependência de trabalho e eu estou usando a tecnologia da informação, o meio de comunicação, para desenvolver e entregar o meu trabalho, minha atividade laborativa. Isso caracteriza o teletrabalho, tá? Não necessariamente a condição de eu estar só trabalhando em casa. É o home office, é o gênero, o teletrabalho é a espécie. É por aí, tá certo? Certo. E com relação a essas condições do teletrabalho, me parece que vai se equiparar em termos das condições ergonômicas protetivas bem parecido, não é? Com a questão da obrigação do É bem, empregador. é bem parecido, porque assim, muitas vezes você está no celular, você recebeu uma demanda por WhatsApp, tá? Vou dar um exemplo.
Você está na hora do almoço, você está lá almoçando e você recebeu a demanda por WhatsApp. Aí você está sentado. Como é que está a tua postura? Como é que você está olhando no WhatsApp? Como é que está a tua cervical? Né? Como é que está teu pescoço? Existe ali uma propensão a um adoecimento, a uma lesão? Então, tá bem relacionado, porque a gente está falando de um ambiente de casa, a gente está falando de ferramentas de trabalho relacionadas à tecnologia, mas que podem sim gerar um adoecimento, tá? E vou além, podem gerar o adoecimento físico, postural, outro tipo de DORT, outro tipo de doenças, mas também gerar uma ansiedade, né? Uma ansiedade de você estar ali e tá chegando uma mensagem, tem e-mail, e um excesso de ansiedade, de preocupação, de uma cobrança pela entrega do trabalho, é propenso de gerar um adoecimento mental, psíquico, tá? E aí existe a necessidade, aí eu volto, de se realizar o acompanhamento, a empresa realizar o acompanhamento. Existem empresas já fazendo isso, tá? Estabelecendo esse contato de rotina com o trabalhador que está em casa, que está no home office, buscando aí saber informações de como é a rotina, se ele vem apresentando sintomas, sabe, de adoecimento, se ele vem apresentando sintomas de transtorno de ansiedade, insônia, inquietação, tristeza, né? Um apetite grande, um apetite reduzido. Então, todos esses fatores, todos esses sintomas, esse diagnóstico do como é que está o teu trabalhador, a empresa não deve negligenciar, porque também caracteriza um adoecimento. Tanto pode caracterizar um adoecimento psíquico, como pode gerar um adoecimento físico. E nesse aspecto aí, a gente tem que sempre, apesar de estar na pandemia, não esquecer da obrigação de orientar, mesmo formalmente, né, da ciência, né, trazer aquela aplicação do que está lá no artigo 157, né, da CLT, em orientar, né, mostrar ao trabalhador os riscos daquela atividade, né, porque mesmo sendo no teletrabalho, isso não está dispensado, né, exatamente Não, para que ele possa, né, oportunamente, se for demandado, porque na verdade a gente me parece que a todo tempo a gente está aí buscando uma só coisa, que é a proteção das duas partes, na verdade, né? Porque se o é, empregador conseguir fazer essa prova desse ambiente sadio, né, certamente estará menos exposto a um problema judicial, né? verdade. E assim, e aí a gente enfatizar que não adianta, né, o empregador fornecer todos os mecanismos e não haver uma contrapartida, tá? Então, além dessa parte do diálogo, da disseminação, de campanhas de reunião, deixar formalizado. É importante que a empresa deixe formalizado, e aí, através de e-mails, circulares, ofícios, que fique documentado que esse trabalhador ele recebeu, né, todo o suporte necessário para que ele desenvolvesse as atividades dele de forma saudável, em um ambiente saudável. Mas deixar tudo isso formalizado. Mas partindo também, Silvana, como eu tinha te falado, é tudo muito novo, né? Tanto que a gente tem uma medida provisória que vai e volta, é editada. E então, assim, as coisas estão se ajustando. De um dia para o outro surge novidade, uma medida nova, né? Uma coisa que a gente não sabia. Então, estamos num momento de ajustes, né? De novidades, é novo para ambas as partes. Eu entendo também o lado do empregador, que fica no momento de tensão de amanhã ou depois ser demandado judicialmente por isso. Mas aí é importante também que fique documentado essa notificação, que a empresa agiu de forma responsável, que foi feito pela empresa tudo aquilo que estava ao seu alcance para oferecer o melhor possível em termos de
ambiente de trabalho. E que o trabalhador, por sua vez, faça a sua parte, coloque em prática aí, entendendo, sobretudo, que se trata da saúde dele, né? Não é só uma cobrança da empresa, é a saúde dele. Se não funcionar, o principal prejudicado vai ser ele, não é verdade? Então, a gente ter essa questão, ter esse cuidado, ter esse olhar e entender que é novo. Os ajustes estão surgindo, tanto dos pontos de vista das ferramentas jurídicas, medidas provisórias, tudo isso, mas da empresa se resguardar e estabelecer o diálogo com o trabalhador e fazer os ajustes necessários para que exista aí um equilíbrio em ambas as partes. E aí eu sei que talvez não seja bem o momento, mas me lembrou na sua fala, logo no início, que a gente se encontrou aí com essa pandemia, que Uhum. faltou no mercado álcool, máscaras, né? E aí a gente não sabe exatamente como que vai ser o reflexo disso, né? Depois, se alguém adoeceu porque não tinha esse material, e se o empregador comprova que não encontrou para comprar, para adquirir, não é? É tudo muito muito obscuro, não é? Esse cenário. É verdade. É incerto, né? Porque aí a gente não tem como saber, não tem como comprovar. E aí fica difícil você culpabilizar, porque não tem como entender, né? Qual foi aí o nexo causal do adoecimento. Como é que se vai comprovar isso, não é verdade? Então, É, aí de fato, realmente fica é, complicado. A gente não tem é. como provar. E com relação a esse nexo causal, como a gente está vendo aí ainda, talvez, eu não sei se tem alguma decisão já no judiciário sobre isso, eu não vi. Se tem, eu não presenciei. Como é que você vê essa questão desse nexo quando a gente fala de Covid, né? Como é que você analisa isso, A né? minha opinião É, pessoal, você está é, perguntando? é. Ve- Veja, Silvana, essa é uma questão. Você está me colocando em maus lençóis. É uma questão delicada, tá? Eu vou ter muito cuidado na minha resposta. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Vamos para os Fique muito profissionais de tranquila. saúde. Essas pessoas que estão ali trabalhando, cuidando, elas estão com um contato direto, né, um risco grave e iminente, porque ela está num ambiente propenso à contaminação, ela está cuidando de pessoas que estão contaminadas, isso faz parte do dia a dia dela, está relacionado à atividade dela. Então, você há de convir que essa pessoa ela tem um risco muito maior de contaminação e que está ligada à atividade laborativa dela, está ligada à profissão dela, de que eu, por exemplo, Patrícia, que estou trabalhando em casa, tá certo? Então, como é que a gente faz? Como é fica muito mais fácil da gente perceber o nexo causal aí, da atividade laborativa versus a contaminação, tá certo? Esse é um exemplo. Mas vamos para outro caso, por exemplo. Um trabalhador que está indo para a empresa de ônibus, tá? Ele Isso. vai de ônibus, vai de metrô, vai de ônibus lotado, metrô lotado. Chega na empresa, a empresa fornece máscara, fornece o álcool, os EPIs, tanto equipamento de proteção coletiva quanto individual, faz a parte dela e esse trabalhador se contamina, tá certo? E aí, como é que a gente vai provar, como é que a gente vai comprovar o nexo causal? Ele pode ter se contaminado na empresa com algum colega de trabalho assintomático ou que estava contaminado e não sabia? Sim. Ele pode ter se contaminado no trajeto, no transporte público? Sim. Ele pode ter se contaminado no prédio que ele mora? Então aí a gente não tem como saber, é muito delicado você falar alguma coisa sobre isso, porque a questão do nexo causal é muito mais difícil de ser comprovado. Não é verdade? Então, Sim. por que é que a gente tem aí essa dificuldade da caracterização da doença do trabalho? Porque tem que ser comprovado esse nexo.
que aí, dependendo caso a caso, a gente tem aí situações que são diferentes e que merecem olhares e análises diferenciadas, tá? Perfeito. E eu estava me lembrando aí, pelo tema da nossa palestra, da nossa fala, quando a gente fala de saúde do trabalhador e meio ambiente, talvez fosse aí uma boa hora também da intervenção sindical, não é? Entrar aí nessa parte educativa, não é? Seria de muita grandeza, não só como ação de categoria, como de benefício coletivo, não é? É verdade. Assim como a empresa, né? Assim como espera-se que a empresa tenha essa responsabilidade com os seus trabalhadores, com os seus empregados, é esperado também das representações das categorias que faça esse diálogo, que promova, né, esse diálogo, que tente se aproximar dos trabalhadores. E aí, Silvana, eu reforço, existem categorias que têm acesso, né, as informações, o maior nível de instrução. Existem aquelas que têm mais dificuldade, tá? E está tudo bem em relação a isso, mas esse problema pode ser minimizado se existir um diálogo das representações sindicais com os seus trabalhadores, com as suas categorias. E aí vale do mesmo jeito fazer campanhas, cartazes, campanha de WhatsApp. Hoje a gente tem esse benefício das redes sociais, que nos aproximam, que levam o conhecimento em tempo real, que faz a gente, né, ter o conhecimento em tempo real. Então vamos promover campanha, vamos fazer pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, vamos fomentar, vamos disseminar, vamos fazer o que a gente está fazendo agora, vamos fazer live, vamos botar esse pessoal para falar, enquanto representação de categoria, né? Juntar o pessoal e falar, vamos conversar, entender, de repente, está sendo difícil usar máscara? De fato está, né? Eu vi textos de profissionais e médicos que falam que machuca, dependendo do tempo que você fica com a máscara, ela fere, ela abafa. E é verdade. Então, como é que a gente pode fazer para minimizar esse desconforto do profissional? É importante demais a representação sindical se aproxime de suas categorias para entender quais são os problemas, para entender quais são as dificuldades e buscar soluções conjuntas. Porque quando a gente dialoga, quando a gente promove esse diálogo, fica melhor da gente minimizar, né? Da gente conseguir chegar a uma resolução do problema. Sim, talvez, assim, eu sei que pode ser um pouco utópico, assim, a minha colocação, né? Mas aí eu vou colocar eu, Silvana, né? Talvez seja a hora da gente melhorar essa escuta, né? Dentro do âmbito empresarial, né? Porque, por exemplo, você vai encontrar muitas vezes um empregado febril. Talvez a hora daquele empregador dizer, o chefe imediato, vá para casa, para ver se aquilo vai ser realmente um estado só gripal simples ou se é uma Covid que está se instalando, aí evita uma contaminação do ambiente. Talvez a questão da escuta seja uma boa hora para fortalecer essas relações. A internet falhou. Patrícia? Certo. Pode repetir? Oi, estou Eu escutando. estou Pode dizendo, repetir? eu fiquei sem contato com você. Eu digo, talvez esse momento seja uma hora para melhorar essa escuta, essa fala, esse diálogo entre empregado e empregador. O empregado está se queixando de febre, um sintoma diferente. Então, me parece que uma boa forma de proteger esse meio ambiente é afastar esse empregado, não é? Para que ele possa, então, ser avaliado se é uma questão Sim, pontual ou se, de repente, é um adoecimento pela Covid, por exemplo. sim, e ele tem que afastar, né? A portaria do Ministério da Saúde, de 19 de junho, não dá mais essa faculdade, não é Não, faculdade do mas eu digo empregador. não O é a empregador faculdade, tem... eu digo assim, não é a faculdade, é porque você sabe que você vai, nessa minha lida de advogada, você encontra empregadores que são bastante severos, né? Não valorizam aquela Isso, queixa, né? Eu me é refiro a esse verdade, é sentido, verdade. né? Sim, é verdade. Escutar, ter essa sensibilidade, né? E assim, Uhum. Silvana, chegou na empresa, quando a gente vai ao supermercado, a gente não tem o termômetro para medir a temperatura,
Então não custa nada, chegou na empresa, na porta da empresa mesmo, já faz essa aferição da temperatura, apresentou sinais febris, vamos afastar, vamos mandar para casa, vamos acompanhar, vamos ver como é que está essa situação do trabalhador, essa evolução do quadro, não é verdade? Porque pode ser uma contaminação pela Covid ou pode não ser, não é? Mas se eu deixo essa pessoa no meu ambiente de trabalho, ali eu estou assumindo o risco de uma contaminação dos outros trabalhadores, né? Então passa muito pela questão da responsabilidade do empregador de fazer isso e adotar isso como prática da empresa, né? A marca da minha empresa vai ser a responsabilidade com o meu trabalhador. E acompanhar, além dos sinais de febre, tá sentindo mais algum outro sintoma que indique, né, que possa ser a COVID? Porque a gente ainda não sabe se é uma virose. Como tem alguns sintomas que são bem parecidos com virose Uhum. normal, febre, a gente não sabe, né? E a gente está no momento que a questão dos testes não está sendo feita de forma massiva e não é fácil. Não é fácil de realizar. Então, a Uhum. medida que me parece mais sensata é, de fato, afastar e acompanhar esse trabalhador. Como é que está a evolução do quadro? Né? Acompanhar e manter ele afastado para se evitar a contaminação no ambiente de trabalho. É importantíssimo isso que você falou e que a empresa seja responsável, haja de forma responsável e não negligencie essa condição e evite a contaminação no ambiente de trabalho. Eu vejo aí que a relação é das duas partes, é do empregador, de cumprir aquilo que se espera dele, de ser responsável, de prezar pela saúde dos seus trabalhadores, de acompanhar o quadro, e, por outro lado, o trabalhador usar o equipamento de proteção individual, coletiva, fazer a sua asepsia, fazer a higienização do seu computador, do seu celular, e aí, mais uma vez, a gente volta para essa questão, né, Silvana, do diálogo, para essa questão da sensibilização, do diálogo, de falar sobre essa questão, ainda que pareça repetitivo, da gente implementar essas medidas e trazer isso como parte da cultura organizacional, que isso seja a marca da empresa, essa preocupação com o trabalhador. Incutir na cultura, porque eu acho que quando a gente entende a mensagem, quando a gente entende a importância, né, em segurança do trabalho, a gente fala muito. E toda vez que a gente vai conversar com o trabalhador, a gente deve se certificar que ele entendeu a mensagem, que chegou para ele de forma clara, que ele foi sensibilizado pela questão. Porque senão ele não vai fazer. A gente sabe que muitas vezes é uma coisa que se faz para não sofrer uma sanção. Mas a nossa proposta é que vá além da sanção, que isso passe a ser cultura organizacional. Perfeito. Pois é, que coisa boa falar com você, Patrícia. Foi um prazer enorme. A gente já está chegando ao fim e a gente tem por norma sempre guardar com muito carinho essas lives, né? Para ficar disponível para os nossos amigos, associados, estudantes, enfim, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do tema tão importante, tão atual. E a gente está aí há 10 minutos, e a gente vai começar a se despedir, né? Dizer que foi uma alegria Joia. enorme ter você conosco. Eu vou já lhe dar a palavra. Em nome da ATP, a gente agradece você ter contribuído com tão valiosos esclarecimentos. Estamos felizes com sua presença. Dizer que eu particularmente estou encantada, porque eu sou sua fã, né? Oh, Você sabe obrigada. disso, né? Gosto muito de ouvir falar e é um tema que eu sou assim apaixonada, né? E de sorte que, em nome da minha diretoria, do meu presidente Max Maciel, eu estou agradecendo a sua presença aqui. Eu vou então te dar a palavra e depois eu volto para os encaminhamentos finais. Tá certo. Eu quero agradecer também o convite, tá? Dizer que eu estou disponível para a gente conversar, para a gente esclarecer essa temática, para a gente trocar. Eu acho que o momento é de troca, troca de conhecimento, troca de ideias, sabe? Porque o objetivo, Silvana, é um